Muito joia. Malungueiro, malungaba com cabinda e gelo, balunga benguela, zaire, quincongo, tradição. Imagens que pintam de lá, meus parentes agudar, minha laia, minha gente, irmandades, confraria, malunga. Na tumba, tumbeiro, não sou marinheiro na barca furada. Eu sou malungueiro de partida chegada. Que zomba zumbi, que zomba zumbi, que zomba zumbi. Na tumba, tumbeiro, não sou marinheiro na barca furada. Eu sou malungueiro de partida chegada. Que zomba zumbi, que zomba zumbi, que zomba zumbi, que zomba zumbi. Malungueiro, malungaba com cabinda, o gelo, balunga benguela, zaire, que com tradição. Imagens que pintam de lá, meus parentes agudar, minha laia, minha gente, irmandades, confraria, malunga. Da costa Brasil adentro, mandinga e fé, heranças, danças, tranças, mafuá. Malungo reinventa ao manifesto King Kong, Boa Caimã. Ao manifesto King Kong, Boa Caimã. Marco primeira revolução, Haiti partiu, Trinidad, Suriname, Cuba. Ilhas malunguistas, meus parentes socialistas. Ilhas malunguistas, meus parentes socialistas. Referências malungas, sim. King Kong, Kizomba, Zumbi. E Coroa, rei do Congo, nosso Mucongo saudar. Primeira República Haiti, tradição malunga. Malungueiro, malungaba com cabinda, o gelo, balunga benguela, zaire, que com tradição. Imagens que pintam de lá, meus parentes agudar, minha maia, minha gente, irmandades, confraria, malunga. Malungueiro, malungaba com cabinda, o gelo, balunga benguela, zaire, que com tradição. Imagens que pintam de lá, meus parentes agudar, minha laia, minha gente, irmandades, confraria, malunga. Nietzsche, aula. Muito bem. Boa noite. Boa noite. Todos, boa noite todas. Tudo bem com vocês? Sim? Estamos todos e todas? Ainda está chegando gente. Acho que estamos todos, não? Acho que sim, Mal. Acho que estamos todos aqui. Então tá bom. Gente, prazer poder encontrar vocês novamente, viu? E um prazer poder reencontrá-los tão bem acompanhados. Na minha telinha tem a Marília de um lado, tem o Marcelo de outro e vocês ao redor, né? Então, dou as boas-vindas ao Marcelo, que aceitou o convite para participar da nossa atividade hoje. A ideia é fazer uma breve introdução, não? Sobre o Marcelo, que vocês conhecem bem já, pelo material que vocês viram também, pelas informações que a gente circulou antes. E logo da apresentação, o Marcelo ele vai passar para a fala dele, e em seguida a gente abre para o debate, para a discussão. Lembrando que essa conversa e esta aula ela está sendo gravada, tudo bem? E a ideia é que a gente possa disponibilizar depois este material no canal de YouTube do Brasil Lab. Ok? Marília, algum comentário? Algum lembrete?
Não, acho que é isso mesmo, Maurício, né? A sequência vai ser essa. Vamos levar em consideração as perguntas que vocês puderam enviar. E temos também o material do livro disponível, né? Se precisarmos mostrar em algum momento, mas acho que a apresentação do Marcelo vai cobrir tudo isso. E queria dar as boas-vindas ao Marcelo, agradecer muito a presença, né? Acho que é um material de uma beleza e de uma riqueza que a gente vai discutir juntos aqui, mas de todo modo já dou os parabéns assim adiantados. Eu não conheci o livro, né? Conheci agora e fenomenal, realmente super, hiper parabéns. E eu acho que os lembretes é só em relação ao curso que a gente dá depois, né? A gente manda se não der tempo na aula, a gente manda uma mensagem para vocês depois sobre quarta-feira, para a gente não perder tempo e ficar só com a fala do Marcelo. Só isso. Maravilha. E bem-vinda também a Márcia, que está participando hoje com a gente aqui. Bem-vinda, viu? Bom, vou fazer uma breve apresentação e vou reiterar o meu prazer de poder encontrar o Marcelo num espaço educativo como este, né? O Marcelo não só é um ilustrador tremendo, né? Muito potente com o trabalho que ele tem feito, mas também é um educador muito comprometido, muito envolvido com a construção de representações, com a construção de didáticas, com a construção de formas de ensino de história, educação e arte no Brasil. Tive o prazer de conhecer o Marcelo anos atrás, na Universidade de São Paulo, né? E a trajetória, enfim, posterior dele, acompanhar a trajetória posterior dele, de todas as obras que ele vem fazendo, é algo que anima bastante. Então, bom, passo a apresentação um pouco mais formal aqui. O Marcelo é autor de histórias em quadrinhos, ilustrador e professor, estudou design gráfico e é graduado e mestre em artes plásticas, né? E dentre as publicações temos o álbum Cumbi, né, que é um verdadeiro fenômeno e uma potência também narrativa e gráfica, que aborda principalmente o período colonial e de resistência negra contra a escravidão no Brasil, né? O livro foi publicado em diversos países: Portugal, França, Áustria, Itália, Espanha, Estados Unidos, e foi selecionado pelo Programa Nacional do Livro Didático em Portugal, além de receber um prêmio bastante renomado da área, que é o Eisner Awards, em 2018, na categoria de Best US Edition of International Material. O Angola Janga, que a gente vai discutir hoje, né, depois da apresentação do Marcelo, trata dos antigos mocambos, na Serra da Barriga, né, uma história muito importante para os destinos do Brasil e com ressonâncias fortes ainda hoje, e foi agraciado também por diversos prêmios, entre eles o Grampo de Ouro, o HQ Mix em 2018, o Jabuti, que é um prêmio também muito importante de literatura no país, e o Rudolf Dirks Award de 2019. Não? A obra também foi selecionada pelo Programa Nacional do Livro Didático em 2019 para o ensino médio. E além disso, o livro Angola Janga também foi publicado em diversos países, que inclui França, Portugal, Áustria, Espanha e Polônia. E para além dos trabalhos, não bastasse, né, toda a construção histórica, gráfica, visual que o Marcelo Saletti vem enfrentando nos seus trabalhos e nos apresentando, ele também tem obras contemporâneas, como é o caso de Encruzilhada, não? Uma das obras que trata, não, das histórias das populações, dos grupos, né, enfim, das periferias de São Paulo, principalmente, se não me engano, aí o Marcelo pode me corrigir depois, mas que também trata da dinâmica da vida dessas pessoas nas cidades, não, e da relação dessas pessoas em ambientes urbanos. O que aí a gente pode discutir um pouco depois, porque Angola Janga tem uma citação ali em algum momento, onde a cidade e a urbe também ela aparece. Então, eu encerro a minha apresentação por aqui. É um prazer de novo ter você entre a gente, Marcelo, e, por favor, fique à vontade, a sala é sua. Obrigado, Maurício. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado pelo convite, a Marília e ao Maurício. Eu vou falar um pouco, então, sobre esses livros. Vou tentar destacar um pouco o trabalho Angola Janga. Vou falar também um tanto de um trabalho que está muito diretamente ligado ao Angola Janga, que é
Cumbi, tá? Os 2 livros foram publicados em inglês também. Já de antemão, aviso vocês que aqui do lado está tendo um jogo de futebol, tá? Na rua, as pessoas estão jogando enlouquecidamente aqui. Então, se por acaso apareceu um grito de gol, não fui eu, foram eles que estão jogando aqui do lado, tá bom? Quando eu era pequeno, eu costumava jogar com alguns colegas, mas depois de um tempo eu acabei parando, não é? Me desinteressando um pouco disso, mas é incrível como continua sendo algo muito forte para a juventude, principalmente em São Paulo e no Brasil. Mas vamos lá. Eu sou, então, aqui de São Paulo, como o Maurício disse, inicialmente da periferia da cidade de São Paulo, de São Mateus e Arthur Alvim, e atualmente na zona oeste da cidade, não é? Butantã, próximo da Universidade de São Paulo, onde eu trabalho. A minha trajetória tem muito a ver com o que eu aprendi, enfim, estudando em escolas públicas aqui de São Paulo e também em contato com diversas pessoas na Universidade de São Paulo. E aí algo que vale a pena destacar, que eu gosto de falar sempre, e o Maurício faz parte um pouco dessa história também, que é o fato da gente poder, dentro de um curso, que a minha graduação foi em artes plásticas, poder transitar entre os diversos cursos da universidade foi essencial para que o meu olhar sobre a história, não é? Sobre diferentes modos de pensar essa história fosse possível. Isso já estava sendo gestado um pouco antes da minha trajetória, numa vinculação com grupos do movimento negro, principalmente em cursos pré-vestibular, e também a partir do movimento hip hop em São Paulo, que é muito forte também, e de certas discussões que geravam, não é, em torno de questões étnico-raciais e também sociais. Então, todo esse contexto me marcou profundamente, e é claro que quando eu comecei a produzir histórias em quadrinhos, no começo dos anos 2000, eu tentei levar um pouco desse debate que eu via nas outras artes também para o universo das histórias em quadrinhos. E aí, por fim, essa formação na Universidade de São Paulo, conhecendo muita gente da área de história, sociais, cinema, teatro, foi uma confluência de elementos essencial para pensar como pegar esses diversos elementos e elaborar, não é? Reelaborar isso na forma de histórias em quadrinhos aqui no Brasil, tá? A minha fala, então, inicial, ela será um pouco sobre algumas imagens que eu penso que são relevantes para pensar nas histórias em quadrinhos no Brasil e para pensar no início desse projeto de elaboração de uma história em quadrinhos sobre Palmares e sobre o Brasil colonial. Inicialmente, os meus primeiros trabalhos, o Noite e Luz, que é de 2008, e o Encruzilhada, que é de 2011, eles são trabalhos bem urbanos, como o Maurício citou. Trabalhos que falam sobre cidade grande, que tem muito a ver com a minha trajetória numa cidade como São Paulo, não é? Mas que tenta pensar essa cidade também a partir de certos grupos periféricos, não é? Jovens de periferia, em grande parte negros, dentro dessa grande cidade e se deparando com diversos conflitos dentro desse espaço, que muitas vezes é um espaço marcado pela exclusão. Esses primeiros trabalhos, eles foram importantes, não é, para que eu conhecesse, não é, e mesmo desenvolvesse uma forma de trabalhar com quadrinhos, com comics, não é, de recontar isso na forma de quadrinhos, mas foi essencial para que depois eu passasse a pensar nessas histórias, só que no período colonial, tá? No Brasil do século XVII
e em outros períodos, que está acontecendo agora, mas enfim, isso é outra história. Então, inicialmente, isso acontece a partir desses dois trabalhos mais urbanos, e aos poucos eu vou desconstruindo isso para pensar no Brasil de séculos atrás. E é importante dizer isso, frisar sempre, até porque tem muita gente que confunde, muita gente me trata como historiador. Ah, Marcelo, historiador e tal. Eu não, gente, eu não sou historiador. Se vocês vão falar isso, quem é da área de história depois vai ficar me xingando aqui. Na verdade, não. Eu sou um artista, não é? Alguém que vem das artes plásticas, das artes gráficas também. Tenho um interesse profundo por história, mas a minha perspectiva é tentar pensar nessas histórias que eu vejo, não é, elaborada por diversos historiadores. Depois a gente vai conversar um pouco sobre eles. Como pensar nesses fatos, como pensar nesses documentos discutidos por esses historiadores na forma de ficção e como dar visualidade para essas narrativas, para essas histórias. Então é uma outra forma de pensar em história. Eu gosto de pensar que as minhas obras, elas não são necessariamente totalmente documentais, não é isso, mas é uma forma de repensar essas histórias pela ficção e pela poesia, e de tentar fazer com que essas narrativas tenham um vínculo com as pessoas hoje em dia. A história, ela é sempre uma recriação, né? Até mesmo quando acham que estão fazendo aquilo da forma mais próxima possível, não é, do que aconteceu, mas ela não deixa de ter algo aí de recriação, tá? E a minha proposta é repensar isso na forma de ficção, né, do melhor modo. Bem, esse formato aqui, eu acho que a gente está se acostumando com ele, né, do Zoom, Meet e tal. Não achem estranho, então, se eu começar a falar e aí eu começar a olhar para os outros lados, mas é que eu estou acostumado a fazer isso, tá bom? Às vezes ficar olhando só para a telinha é algo bem estranho. Mas enfim, vamos lá. Eu vou mostrar então uma apresentação para vocês com algumas imagens. E essas imagens são interessantes para a gente pensar nesse contexto histórico brasileiro, e bem como nas fontes iniciais que foram referências importantes para serem pensadas, criticadas e repensadas no formato de histórias em quadrinhos, tá? Talvez isso tome aí, eu acho que uma parte da nossa apresentação, mas aí depois, no final, a gente volta a conversar mais olho no olho, ou quase isso, né? Nesse formato. Vamos lá. Compartilhando. Opa, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Apareceu, né? Sim. Legal. Valeu. Bem, eu costumo pensar que quando nós falamos sobre elaboração de histórias, de trabalhar com temas históricos, não é? Aqui no Brasil, e até no caso dos meus livros mais contemporâneos, falando sobre o Brasil de hoje, o que muitas vezes eu me deparei ao elaborar essas narrativas, ao pensar nessas imagens, na necessidade de construção de uma certa iconografia, e aliado a isso, anterior, não é, a isso, ou sendo feito concomitantemente, uma necessidade muito grande de desconstrução também de imagens. Desconstrução daquelas imagens que já foram criadas e elaboradas sobre a população negra no Brasil. E uma desconstrução de imagens, geralmente não é, feitas por não negros, pela população branca aqui no Brasil, a respeito, não é, deste grupo. Documentos que muitas vezes serviam como fontes de informação importante para pensar
no país e no seu território, enquanto espaço de ocupação, enquanto espaço de intervenção dentro de uma lógica colonial, tá? Então, essa imagem que nós estamos vendo aqui é uma imagem, um mapa antigo, da década de 1640. Ele é feito, na verdade, com a junção de obras de diferentes artistas, mas um deles é o Franz Post, que é essa imagem que mostra o engenho, à direita e acima. E essa imagem ela é muito interessante para a gente pensar nesse período colonial, porque a gente consegue ver aqui, lembrando, quando a gente está falando de 1600 e pouco aqui no Brasil, Nordeste brasileiro, nós estamos falando de cana-de-açúcar, da produção de cana-de-açúcar, não é? Do crescimento desse tipo de comércio em níveis, enfim, incríveis, não é? Para o período. Então, aqui a gente vê, em primeiro plano, ou quase isso, primeiro plano são esses daqui chegando, nesse plano médio, o engenho, dá para ver a roda, não é? De moer, a cana, a água aqui do lado para mover todo o engenho, boi, as carroças levando a cana até o local onde eles utilizavam para aquecer, não é, o caldo. E atrás nós conseguimos ver essa casa grande, com algumas pessoas aqui do lado, olhando para o que está acontecendo. E nós conseguimos ver aqui no fundo, no último plano, tanto um conjunto de pessoas negras, parece até que num momento talvez festivo aqui, não é? Pelo movimento deles, e o que é chamado de senzala também, mais ao fundo, que seria esse espaço onde essas pessoas, não é? Negros e negras, ficariam. E é interessante observar como que, a partir da Casa Grande, a pessoa que está localizada aqui, de certo modo, ela tem a visão, não é? Do que está acontecendo, tanto aqui na região da senzala, quanto na região do engenho. E como que tudo isso forma um pouco essa geografia, não é? Extremamente violenta, do poder colonial naquele período. Imagens como essa foram bem relevantes para pensar em recriar isso na forma de quadrinhos, e são uma das poucas imagens que mostra um pouco mais a população negra também nesse período, embora geralmente com essa perspectiva mais afastada, não é? O interesse maior dele aqui é mostrar o conjunto da cena, mais do que exatamente as pessoas. Aqui do lado tem uma outra imagem bem interessante, essa daqui. Um detalhe de um mapa, tanto essa imagem quanto a anterior, são imagens produzidas, por artistas holandeses que chegam em Pernambuco, Recife e Olinda entre 1630, ficam até 1650, e eles elaboram uma série de imagens sobre esse local. Franz Post faz parte disso, Eckhout também, recriando muita coisa. Mas essa daqui é uma das poucas imagens que é um detalhe de um mapa de Pernambuco que fala sobre um grupo de quilombolas, ou, como eles se referiam na época, palmaristas, na região da Serra da Barriga, tá? Dá para ver, então, um conjunto de pessoas negras, eles estão carregando algumas coisas, não é? Parecem até barcos, tem alguns cestos também, outras coisas do lado,
e dá para ver uma torre de vigia, esse local um pouco mais alto com uma escada, também chamado de atalaia, não é? Na época. Então, a torre de vigia acaba por demonstrar a importância, não é, estratégica do local e também a forma de organização deles em termos de proteção do seu espaço, da sua comunidade, não é? A torre de vigia vai significar o quê? O local privilegiado para observar quem está chegando, quem está transitando por aquele espaço. E justamente para saber das colunas de soldados, ou termos que provavelmente eles utilizavam como missongos, não é? Que subiam a serra para combater, para tentar destruir esses mocambos, tá bom? São bem poucas as imagens que tratam, então, da população negra nesse período e, principalmente, também de Palmares. Na verdade, essa daqui é uma das únicas imagens que fala diretamente disso. Então, o que eu tentei fazer foi repensar esse período a partir dessas poucas fontes, em termos de iconografia, mas repensar também esse período muito a partir dos documentos feitos sobre Palmares, ou sobre outros períodos também do Brasil colonial. E tentando imaginar que é muito relevante, e é interessante ressaltar isso, hoje mesmo eu estava respondendo por vídeo, não é? Fazendo uma gravação para alguns estudantes de uma escola que me mandaram perguntas. E aí, uma das perguntas estava lá, Marcelo, o que você acha, não é, dessa forma de contar histórias sobre sofrimento de negros, não é, na história do Brasil? E aí, isso é bem recorrente quando a gente pensa nessas questões históricas e na população negra na história do Brasil. Só que, na verdade, eu penso que a minha tentativa nesses livros, ela é um pouco, vamos dizer assim, para além disso. A ideia não é falar apenas da população negra, mas é tentar repensar o nosso país e essa experiência afrodiaspórica e como que é importante a gente pensar nessa experiência para compreender de uma forma um pouco mais complexa e interessante o Brasil. E não só o Brasil, mas uma experiência afrodiaspórica na América. A gente não pode esquecer que nesses mais de 3 séculos, de 1500 até 1850, quando acaba, não é, o tráfico, teoricamente, nós temos quase 5 milhões de africanos que chegam no Brasil. São pelo menos 4,8 milhões de pessoas que chegam no Brasil nesse período. Havia, sim, outros de 2 a 4, 5 milhões de indígenas aqui no território brasileiro. E nesse período, de 1500 até 1850, por aí, menos de 1 milhão de pessoas, de europeus, não é, de portugueses, que chegam no Brasil. São cerca de, não chega a 800 mil pessoas. Então, o Brasil ele é constituído, em grande parte, pela experiência desses africanos que chegaram aqui. E pelo trabalho dessas pessoas também aqui no Brasil. E ignorar essa presença é ignorar e não compreender, de fato, o que é o Brasil. Né? Então, esses trabalhos acabam sendo um pouco uma tentativa de recontextualizar, de certo modo, essa experiência diaspórica para compreender um pouco melhor o nosso território. Não é? E uma experiência afrodiaspórica que tem muito a ver também com uma experiência americana. Tá? Eu vou fazer uma pequena digressão rapidamente, vou tentar não expandir muito aqui, mas tem um trecho que eu gosto muito do Achille Mbembe, que me ajuda a pensar muito nessas formas de reconstrução de algumas imagens. Tá?
Aqui ele está falando, claro, sobre África, mas eu acho que é possível aproximar isso de uma certa experiência colonial e brasileira também. Aqui a gente tem esse segundo parágrafo. O potentado colonial se reproduz, assim, de várias maneiras. Primeiro, inventando o colonizado. Foi o colono que fez e continua a fazer o colonizado. Aliás, comandar requer, acima de tudo, o poder de impor o silêncio ao nativo, sob vários aspectos. A colônia é um lugar onde não é permitido ao colonizado falar por si. Tá? Esse trecho, que está no Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe, que é incrível, num capítulo que ele vai falar muito sobre cultura, imagem, modernismo também, eu penso que ele pode ser utilizado para pensar na experiência colonial também brasileira e na forma como esse silenciamento ele fez parte da nossa história, na forma como essa tentativa de você dominar, não é, de uma forma extremamente violenta, como é o processo escravista, esse poder ele não era apenas um poder de dominação dos corpos dessas pessoas, não é? Pelos castigos e tal, mas é um poder também que acaba produzindo na cultura, de modo simbólico, não é? Um poder de quem pode falar sobre aquele determinado grupo. E quem poderia falar daquele determinado grupo não eram os próprios negros que poderiam recontar a sua história, não é? Principalmente se a gente pensa no universo da escrita, a partir do século XIX, não é? Da ciência, do iluminismo e tal. E muito do que a gente vê hoje no Brasil é uma tentativa, não é? Muito ativa de diferentes artistas, seja nas histórias em quadrinhos ou também no teatro, na música, no cinema e em várias outras artes, de tentar recontar essa história a partir de outras perspectivas, não é? Tentando compreender certas narrativas que foram produzidas e que estão em debate, em construção, por movimentos, por grupos negros, não é, organizados. Bem, pulando aqui um pouquinho, saltando lá daquelas obras do século XVII, essa daqui é a primeira história em quadrinhos produzida sobre Palmares. Tem a capa aqui do lado, Zumbi dos Palmares, e na parte direita tem uma imagem interna, tá? Essa história ela foi publicada em 1955, a primeira edição. E é uma obra que conta com texto e roteiro do Clóvis Moura. O Clóvis Moura é um grande intelectual negro brasileiro, aliado, não é? Vamos dizer assim, um intelectual orgânico, aliado às pautas e discussões do movimento negro no Brasil. Uma extensa obra falando sobre isso. Nesse momento, ele fez um trabalho em conjunto com o Álvaro de Moya, que é um cartunista, desenhista também importante no Brasil, e eles produziram essa história, que tem cerca de 40, 50 páginas, falando sobre Palmares. Muito inspirada em textos históricos do Edson Carneiro e de outros historiadores da época que estavam falando sobre Palmares. É uma história que acaba tratando o conflito muito a partir do desfecho final, por volta de 1694 e 95, embora Palmares ainda continue um pouco mais depois. A gente vai falar disso um pouco mais adiante. E é uma história que acaba por focar bastante na figura do Zumbi, que é uma liderança muito importante de Palmares, principalmente nas últimas décadas, tá? Do século XVII. Mas não foi a única liderança,
e não é o único personagem também para a gente pensar nessa história. Mas é claro que isso está aliado, de certo modo, a interesses também do movimento negro no período, não é? Em fazer conhecer essa narrativa de Zumbi e, claro, da narrativa também de Palmares. A minha tentativa, produzindo o livro Angola Janga, foi um pouco tentar compreender Palmares um pouco para além dessa narrativa apenas de Zumbi. Não é? Mas, enfim, não deixa de ser interessante. Desculpa. Maurício falou alguma coisa? Não. Não, tudo certo, Tá Marcelo. bom, ok. Então, não deixa de ser interessante que o Clóvis Moura, o que ele vai produzir aqui é, de certo modo, uma narrativa aliada a esses grupos negros, não é, organizados, e pensando em contar essa história contra uma narrativa hegemônica que via até então, isso vai perdurar até pelo menos o século XIX, Palmares como um espaço de bandidos, de corsários, de, na verdade, grupos armados que impediam, vamos dizer assim, a civilização, né? Dentro de moldes europeus, colonialistas e portugueses. Tá? Aqui tem algumas outras referências de obras de ficção, como o filme Quilombo, do Cacá Diegues e Gangazumba. Esse é de 1984 e esse de 1960, tá? Então, Palmares é uma história que está muito entranhada dentro da história contemporânea brasileira, e não é à toa que até hoje é um fato, não é, da nossa história, que ele é cercado de debates, não é, da direita, da esquerda, para justamente tentar demolir certos ícones e certas formas de compreender a nossa história para além dessa lógica apenas colonial, tá? E aqui a gente tem outros livros que são referências interessantes, que me serviram, né, de fonte para pensar nessa narrativa de Palmares. Nós temos aqui um dos trabalhos primeiros, que é o do Edson Carneiro, aqui, o Quilombo dos Palmares, que é da década de 1940, se não me engano agora. Décio Freitas, Palmares, A Guerra dos Escravos, que é de 1960, e vários outros trabalhos que serviram, né, para juntar um pouco, vamos dizer assim, as peças dessa história, sempre tentando produzir isso da forma mais interessante, na forma de ficção, tá? Então, se por um lado foi muito importante pensar no trabalho desses historiadores brasileiros e alguns estrangeiros também, por outro lado, foi muito importante também pensar em obras de autores angolanos, como o do José Redinha, ou de autores brasileiros também, como o Ney Lopes, falando sobre traços dessas culturas de origem banto e de origem angolana no Brasil. E aí é muito importante a gente pensar que, quando a gente fala de Palmares, nós estamos falando de pessoas que vieram da África para o Brasil e principalmente da região de Angola. Tá? Se a gente pensa em todo o período do tráfico, de 1500 até 1800 e tantos, cerca de 80% das pessoas que chegaram no Brasil vinham de portos como de, acho que é Ambris e outros, não é, em Luanda, Benguela, mas que vinha de Angola, tá? Depois esse tráfico muda um pouco, acaba trazendo gente também da região
do Benin, não é? Um pouco mais ao norte, mas ainda continua sendo primordialmente pessoas que vêm da região de Angola e do Congo, que vão formar quilombos como o de Palmares no século XVII. Tá? Bem, eu acho que eu vou mudar um pouquinho o meu roteiro. Vou pedir essa permissão para vocês. Tudo bem? Fique à vontade. Eu falei que... Oi? Fique à vontade. Tá. Não, é que geralmente eu falo um pouco do Cumbi também. Aham. E acho que eu vou falar um pouco dele também indiretamente. Ele vai atravessar um pouco a conversa, porque o Cumbi acabou sendo um trabalho sendo produzido paralelamente ao Angola Janga. Mas, como eu acho que eu estou me estendendo um pouquinho, eu vou tentar focar um pouco mais no Angola Janga realmente, e depois a gente, nas perguntas também, desdobra para falar um pouco mais do Cumbi, se necessário. Vamos lá. Quando a gente fala de Palmares, a gente está falando, então, de conflitos e de relatos históricos que falam de pessoas que fogem da escravidão, das principais vilas de Pernambuco, tá? Desde o final do século XVI. Desde 1580, 1590, nós temos esses registros falando de fugitivos que vão para a região da Serra da Barriga. Esse daqui é um mapa do Brasil por volta de 1700, tá? A gente vai falar aqui principalmente da capitania de Pernambuco, que pega então essa região aqui. E Palmares está localizado a cerca de 150, 200 quilômetros do litoral, onde tem Recife e Olinda, que são as principais vilas daquele período, numa região um pouco mais alta, que é chamada de Serra da Barriga, tá bom? Então, focando aqui, aí a gente vem para cá. Isso. Essa é a região, então, da antiga capitania de Pernambuco. Aqui a gente vê uma mancha, onde seria a região onde estaria esses diversos mocambos de Palmares. É muito importante a gente compreender que, no período, eles utilizavam principalmente o termo mocambo para se referir a esses conjunto de negros alevantados, não é? Que é o termo como eles utilizavam na época, e que eu acho que é um termo muito interessante, que eu gosto de utilizar. Mas esse mapa ele ainda está em reconstrução, ele ainda está em elaboração. Na verdade, ele foi feito a partir de relatos dos soldados que subiam a serra das principais vilas, como aqui Recife, Olinda, ou São Miguel e Porto Calvo, tá? Subiam a serra em direção a esses mocambos, tentando reescravizar essas pessoas e trazer de volta para as vilas, tá? Existem alguns... Então, o mapa ele foi feito a partir dos relatos desses soldados que subiam a região da Serra da Barriga e que faziam relatórios militares sobre como que era aquela região, sobre quanto tempo eles demoravam para sair das principais vilas para subir a serra, dentro de um local que era mata fechada, não é? Com poucas trilhas de acesso. Os palmaristas dominaram esse espaço muito bem. E justamente essa dificuldade de acesso à serra, não é? Numa mata fechada, foi o que fez com que Palmares permanecesse por mais de 130 anos nessa região, tá? Então, o que acontecia? Esses registros, eles foram necessários para construir esse mapa, mas hoje existem alguns historiadores, geógrafos, que começam a fazer novas versões sobre como que poderiam ser distribuídos esses diversos mocambos aqui, ou quilombos, tá? Mas, enfim, eu vou pegar esse mapa que é o mais conhecido para a gente falar sobre essa região. Nós temos, vou ampliar um pouquinho, estão vendo bem? Tá.
Bem, Marcelo, bem mesmo, dá para ver sim. Ótimo. Então, aqui nós temos o mocambo chamado de macaco, que era o principal mocambo, e ele era onde ficavam as principais lideranças, tá bom? Ah, Palmares era regido também durante um bom período por uma espécie de confederação de diversos mocambos, com um conselho de pessoas mais velhas que opinavam também, vamos dizer assim, nas principais decisões de uma figura que era conhecida pelos documentos portugueses como um rei, não é? Embora a gente esteja utilizando aqui uma terminologia que era mais conhecida pelos portugueses, não é, europeus, do que exatamente por esses africanos e filhos de africanos que estavam nessa região, tá? Então, por volta de 1590, nós temos registros de pessoas que vão para essa região. De 1590, 1600, até mais ou menos 1660, nós temos uma fase de crescimento de Palmares. Palmares chega a ter aí cerca de, existem relatos falando de 15, 20 mil pessoas, tá? Macaco, que é esse mocambo aqui, tinha cerca de 6 mil pessoas, quando cidades grandes no Brasil, nesse período, como Recife, não tinha muito mais do que 8 mil pessoas. Então, você vê que, em termos de número, não é, populacional, era muito próximo das principais cidades, vilas, não é, no Brasil. Além desse mocambo mais de organização administrativa, política, simbólica, nós tínhamos outros, como o de Subupira, que era um espaço de treinamento desses palmaristas. E muitos desses mocambos aqui, vocês estão vendo os nomes, deve ser um pouquinho difícil para falar, ainda mais para estrangeiros, não é? Mas são nomes de procedência principalmente do Quimbundo, Umbundo, Ovimbundo, Kikongo, línguas de origem Angola e Congo, tá? Então, tirando o macaco, que aí sim uma referência mais portuguesa, nós temos Aqualtune, Zumbi, Dambrabanga, Amaro aí mais português, Acotirene, Tabocas, Ozenga, Curiva, Alto Magno também mais aportuguesado e Andalactute, tá? Esses eram alguns dos principais mocambos lá naquele período. Mas além desses, Palmares tinha diversos outros mocambos menores, móveis, que surgiram em diferentes épocas e que justamente eram menores e móveis para despistar esses palmaristas em relação às investidas do poder colonial, tá? Em 1678, desculpa, voltando só um pouquinho, em 1660, por aí, depois da invasão dos holandeses, não é? Nas principais cidades aqui, e de investidas também dos holandeses contra os palmaristas, nós temos um período, principalmente em 1660, em que os palmaristas ganham diversas batalhas, mas sofriam também algumas derrotas, tá? Mas em 1678 é um momento em que vai ter uma investida de uma coluna do Fernão Carrilho, que sai da região de Porto Calvo, sobe aqui em direção, passando por Aqualtune, provavelmente, e Acotirene. E aqui eles têm, os soldados luso-brasileiros têm algumas vitórias importantes. Inclusive, dizendo que eles raptaram, não é? Conseguiram aprisionar aquela que é considerada a Rainha de Palmares. Infelizmente, não dão o nome dela. Alguns acham que o nome dela seria Acotirene, talvez Aqualtune, mas seria uma pessoa muito importante, talvez a mãe de Gangazona. Não, desculpa, não é Gangazona. A mãe do... Gangazumba, desculpa, Gangazumba.
a mãe do Ganga Zumba, tá? Que era a principal liderança de Palmares, principalmente até 1678. Nesse ataque, esses palmaristas perdem, não é? Algumas pessoas são capturadas, Ganga Zumba acaba capitulando e acaba aceitando um acordo de paz com o rei de Portugal, e nesse acordo de paz ele deveria ir para essa região aqui de Cucaú. Ele vai para essa região com cerca de entre 240 palmaristas, tá? E fica aqui nessa região pelo menos 2 anos, de 1678 até 1680. Lá, teoricamente, eles passam a ser vassalos do rei de Portugal, tem um acordo escrito sobre isso, eles poderiam cultivar, não é, nessas terras, eles tinham alguns direitos lá, mas muitos desses direitos não são respeitados, como, por exemplo, fazer trocas, não é, com os colonos que estavam próximos. Devido a isso, Cucaú acaba ficando em crise e um grupo de pessoas lá começa a investir contra Ganga Zumba, que era a liderança nesse local, e acontece uma divisão entre Ganga Zumba e outra liderança que começa a despontar nesse período, em 1680, que é justamente Zumbi, tá bom? Zumbi permanece aqui em Palmares, nessa parte mais alta, não é, na serra, provavelmente nessa região aqui de Macaco, que era o centro político, militar de Palmares, e isso causa uma grande divisão no grupo dos dissidentes que vão para Cucaú. Bem, em 1680, Ganga Zumba ele é morto, ele é envenenado. Até hoje não se sabe exatamente por quem, mas é possível que tenha sido, sim, até pelos próprios palmaristas. Por quê? Porque ele era uma liderança importante e ele conhecia muito bem toda a região de Palmares, não é? Ele conhecia as principais trilhas, ele conhecia o modo como os portugueses poderiam atacar Palmares. E outra coisa importante, quando eles vão para Cucaú, algo que diz no documento, no acordo, não é, com os portugueses, é que eles passam a ser vassalos do rei de Portugal e, por causa disso, eles não poderiam aceitar novos fugitivos negros nessa região, não é, escravizados, pessoas que fugiam da escravidão, e eles teriam que lutar também contra antigos mocambos. Então, eles teriam que lutar também, por exemplo, contra Palmares, tá? E aí a gente cai numa outra característica muito importante para entender Palmares, que era um território extremamente, vamos dizer assim, organizado militarmente falando, tá? Se não fosse desse modo, Palmares não resistiria durante tanto tempo. Eles tinham investidas a cada 2, 3 anos contra esses diversos mocambos aqui, que estavam organizados numa distância que aqui parece pertinho, né? Aqui parece que são alguns centímetros e tal, mas na realidade eram distâncias de dezenas de quilômetros, na mata fechada. Então, quando um grupo de soldados invadia aqui Aqualtune, esses palmaristas, pelas atalaias e outras formas de vigia, fugiam para outros mocambos, o que forçava esses soldados luso-brasileiros a percorrerem a mata fechada para achar outros quilombolas ou palmaristas, e isso fazia com que, claro, não conhecendo o território, o ambiente, eles se tornassem presa fácil do ataque dos palmaristas, não é? E foi exatamente essa estratégia que fez com que Palmares durasse tanto tempo, até de 1600 pelo menos, não é? Até cerca de 1730, a gente tem histórias ainda falando de negros alevantados nessa região. Embora, em 1694, o principal quilombo, que era o de Macaco, tenha sido destruído. Tá? Muito bem. Deixa eu só passar aqui. Não, mas é aqui mesmo, por enquanto. Logo depois, então, com a queda de Ganga Zumba,
nessa região aqui de Cucaú, a gente tem a ascensão de Zumbi no poder. Zumbi centraliza grande parte do seu poder nas suas mãos. Dizem que ele teria abolido o conselho de pessoas mais velhas, não é? Naquela região. E ele vai começar a organizar ainda mais militarmente todo esse poder ali de Palmares, criando um grande forte. Dizem que por ajuda de um mouro que chega em Palmares naquela região, um muçulmano, então, que poderia já ter experiência de guerras que ele estava vivendo, passando, não é? Aqui no norte da África, que vai parar no Brasil nesse período. Incrível, não é? Existem relatos falando sobre isso, embora sejam passagens pequenas. E o que acontece? Zumbi centraliza o poder nas mãos dele. Eles constroem um grande forte nessa região de Macaco. E é claro, o fato de, com o tempo, o poder colonial conhecer mais a região de Palmares começou a fazer com que todos se voltassem diretamente para o que estava acontecendo ali, tá? Eu vou passar algumas imagens do livro, só para vocês irem conhecendo, ou muita gente já viu, não é? Só ir relembrando um pouco dessas passagens. Aqui a gente tem o Gangazumba. Oi? Não, fantástico, fantástico. Você ir repassando as imagens também e essa lembrança da presença muçulmana, né? O fortalecimento da estratégia militar também é interessante, né? Essa presença muçulmana nas rebeliões e nas resistências negras, né? Se você, Sim. enquanto você for passando as imagens, se você quiser também, já peço para os alunos, os estudantes, queridos aí com suas questões também, começarem a se preparar para Sim. lançar algumas questões aí para a gente seguir o debate. Sim? Ótimo. Muito bem. Maurício, quanto tempo? 5 minutos? 10, menos? Para encerrar? A minha fala. Assim que você puder, eu sugiro que você vá encerrando, porque a gente abre para as questões para seguir a conversa no debate. Tudo Tem bem. várias questões que os estudantes vão colocar para você e a gente pode seguir essa conversa no debate. Então, assim que você puder, você decide. Isso, só Tá. para avisar, né, Marcelo, que como a gente termina 8h50, a gente teria, são 8h27, a gente teria 20 minutos para o debate. É só por isso que a gente está adiantando, senão a gente ficaria aqui te ouvindo muito mais tempo. Não, tudo bem. Sem problemas. É que às vezes eu vou me empolgando aqui. 5 minutinhos, Nossa, tudo bem? vá fechando, sim. Tá bom. Ok. Mais algumas imagens. Uma imagem que foi muito inspirada naquela imagem inicial que eu mostrei para vocês, e que está no primeiro capítulo, não é, do Angola Janga. E eu gosto um pouco de imaginá-la como parte, síntese, desse poder colonial nesse espaço. É claro que em outros momentos tem passagens também dos personagens pelos quilombos, pelos mocambos, não é? E aí já é uma outra lógica, um pouco diferente. Acabei utilizando lá, por exemplo, a ideia de fazer as casas, não é, as construções, numa forma mais circular, por exemplo, lembrando também ocas indígenas e algumas construções africanas. E a ideia era um pouco se contrapor a essa lógica mais, talvez, cartesiana, não é, da arquitetura colonial. E aqui, nessa imagem, ela simboliza, acho que, muito do quê? Tanto do poder, não é, da Casa Grande, que a gente vê aqui, da senzala do lado, da igreja do lado da Casa Grande, e assim como o engenho também do outro lado. E próximo a tudo isso, o espaço da violência, não é? Simbolizado de uma forma mais visual aqui
por esse tronco, não é? Como a gente chama aqui no Brasil, tá? E é muito interessante observar como isso estava num contexto extremamente próximo, extremamente ao olhar, não é, do senhor de engenho, extremamente, vamos dizer assim, subjugado ao olhar dessa pessoa que estava nesse espaço, certo? E que acabava congregando, não é, grande parte desse poder colonial, patriarcal, não é, e escravista também. Bem, eu vou terminar um pouco por aqui, para que a gente tenha espaço. Vou deixar aqui rapidamente só essa imagem dessa página, porque foi uma página que eu demorei um bom tempo para chegar nela, mas que eu gosto muito, porque ela vai falar um pouco sobre essas diversas marcas, quando a gente pensa no Brasil colonial e quando a gente pensa nesses corpos negros, de negros e negras, não é? Nesse período. E nessas marcas que fazem parte tanto de marcas de traços, não é, da origem que tentou se apagar, não é, desses povos de origem angolana, não é, desses falantes do quimbundo, ovimbundo, kikongo e outros grupos e os seus traços culturais, não é, étnicos, em conflito, não é, ou vamos dizer assim, de alguma forma em justaposição com as marcas que são as marcas do poder colonial sobre esses corpos, não é? E as marcas como uma forma de tentar ter controle sobre esses corpos, da forma mais violenta possível. E sendo que justamente eram apenas esses corpos que essas pessoas tinham para fugir, não é? Para regiões como o Quilombo dos Palmares e recriar, muitas vezes a partir do nada, mas apenas pela sua experiência e pela sua memória, inclusive de práticas que eles já tinham em Angola, não é? Recriar uma outra sociedade e um outro espaço naquele local, naquelas serras, não é? E lembrando sempre que quando a gente está falando de quilombos e de mocambos, nós estamos falando de uma estratégia, em grande parte negra, associada também com grupos indígenas no Brasil colonial, mas uma estratégia que persistiu até o século XIX e XX e até hoje no Brasil, embora com histórias muito diferentes, nós temos também uma questão nevrálgica, não é, sobre a terra e sobre a disputa em relação à terra dos grupos quilombolas e também indígenas. Então, isso permanece sendo, vamos dizer assim, uma questão não resolvida e muito relevante para pensar em poder no Brasil ainda hoje. Tá? É isso. Obrigado. Muito bacana. Fecho a apresentação, Maurício, para a gente se ver? Eu Melhor, né? acho que sim, né? Eu acho que pode ser para a gente poder... Deixa eu sair aqui da tela grande também. Isso. A gente pode observar de novo. Marcelo, obrigado, né? Essa apresentação super rica, maravilhosa e que situa o trabalho de pesquisa que você fez e também parte da tua perspectiva, né? São muitas camadas de inscrições que você apresentou para a gente, dos mapas, das imagens, das histórias, das temporalidades e das geografias, né? E acho que esse final dos corpos que você comenta de maneira muito sensível, muito potente também, acho que abre o mote para a gente circular um pouco a palavra também, junto aos outros estudantes que estão aqui. Tem várias questões que foram levantadas por eles a partir da leitura que eles fizeram. A gente queria muito aproveitar esses minutinhos que a gente tem, o tempo voa, para ouvir um pouco as perguntas que eles têm. Então, abrimos a assembleia aqui para a gente continuar essa conversa com o Marcelo. Quem quiser, por favor, pode começar colocando questões e vindo para o debate, vindo para essa roda.
Eu vou só colocar, né, para realçar, para a gente ter calma também, quer dizer, no sentido de que se alguém de vocês tiver que sair às 8h50, né, que pode sair, e se a gente puder, a gente tem alguns minutos a mais, quem puder ficar, e também tranquilizar no sentido de que as perguntas que não puderem dar tempo de serem respondidas aqui, a gente vai enviar para o Marcelo, de todo modo, depois, tá? Então, quem gostaria de começar? Aproveitem o tempo. Baseado no que vocês já escreveram mesmo, né? Como questões. Noah? Eu percebi que as imagens do Alberto Henschel e Antônio Parreiras mostram os africanos escravizados bem mais confortáveis, com roupas boas e em situações calmas, que são bem diferentes das imagens que você fez. Então, eu queria saber o que você acha dessa representação que eles fizeram. Muito bem. Olha, primeiro, desculpa, Maurício, eu estou vendo o chat agora, não tinha visto antes, eu estava concentrado aqui e a tela não estava aparecendo, tá bom? Mas vamos lá, sobre as imagens. Você falou do Parreiras, não é? Antônio Parreiras, ele tem uma imagem icônica, muito interessante, sobre zumbi, por exemplo, mas já é uma imagem posterior, bem posterior. Já é de final do século XIX, se eu não me engano agora, se não for posterior, tá bom? Mas, de certo modo, se refere um pouco à experiência de Palmares, a essa história, pelo menos numa esfera oral, não é? Nesse imaginário que já era produzido e disputado sobre Palmares no final do século XIX e início do século XX, tá? Essas imagens, eu penso que elas estão em disputa, vamos dizer assim. É século XX já, né? 1927. Obrigado. Essas imagens, elas são, vamos dizer assim, obras que estão em disputa, assim como os textos sobre Palmares, tá? Como eu havia dito um pouco antes, os primeiros textos sobre Palmares, de historiadores, começam a surgir a partir do século XVIII, meados de 1700. E depois elas vão ser retomadas no Brasil do século XIX, meados aí do século de 1800, então. Já numa perspectiva do Brasil Império, não é? E Palmares vai ser tratado como um grande problema no Brasil colonial, no século XVII, que deveria ser destruído a qualquer ponto, de qualquer forma, entendeu? É nesse período também, por exemplo, em 1850, não é por aí, que começam a ser produzidos esses textos, então, criticando Palmares, e que, por outro lado, começam a criar um imaginário e uma iconografia daqueles que destruíram Palmares, como se fossem heróis. É desse período que a gente vai ter, por exemplo, a imagem dos bandeirantes vistos como heróis civilizadores, quando na verdade não era nada disso. Os bandeirantes, que não eram chamados de bandeirantes no século XVII, eles eram chamados de paulistas. Exatamente o pessoal que mora aqui em São Paulo hoje em dia, hoje. Só que diferente de hoje, não é? Paulista, dentro do contexto brasileiro, geralmente são vistos como pessoas um pouco snobs até e tal, né? Mas no contexto do Brasil do século XVII, paulista era sinônimo de selvagem. Paulista era sinônimo de pessoas não civilizadas. Paulistas eram sinônimos desses homens armados que invadiam o sertão para prender e matar indígenas e quilombolas também. Não é? Essa era a ideia de paulista do século XVII. E o poder colonial vai chamar esses paulistas para destruir Palmares justamente porque
imaginavam que precisavam dos homens ou daquelas pessoas, não é, mais, vamos dizer assim, selvagens, violentas daquele período para conseguir confrontar aqueles palmaristas, tá? Então, esse contexto desses discursos que vão sendo produzidos, tanto sobre Palmares, quanto sobre os bandeirantes e outros grupos, são discursos que estão no formato de texto, mas são discursos também que estão em imagens, não é? E em imagens que às vezes vão apresentar, por exemplo, a escravidão de uma forma não tão violenta, que vão apresentar a escravidão talvez de uma forma quase idealizada, de uma forma que se alia à ideia de democracia racial, que vai ser, enfim, largamente utilizada pelo governo brasileiro, inclusive a partir do Getúlio Vargas, pelo menos, no Brasil do século XX. Em grande parte para se contrapor à história, inclusive norte-americana, não é? De segregação ou do que estava acontecendo lá na África do Sul. O Gilberto Freire ele vai construir a sua obra em contraposição, de certo modo, a isso. Então, eu penso que essas imagens elas estão em disputa e tem um contexto, assim como determinados textos sobre Palmares e sobre diversos outros personagens da história negra no Brasil. Eu queria perguntar sobre as outras representações que já existiam, outros desenhos de zumbi ou de Palmares. Eu, quando estava lendo esse livro, pensei que a representação do zumbi não é como 100% positiva. Acho que também é como, não sei, é militar, é um pouco até maquiavélica no momento. Então, eu queria saber qual é talvez a filosofia, qual é a imagem do zumbi que você queria apresentar. Boa, obrigado. Olha, eu tentei criar uma referência sobre zumbi que fosse um pouco mais, vamos dizer assim, humana, um pouco mais, não apenas com virtudes, mas também com defeitos. Eu tentei fugir de uma certa idealização desse personagem, tá? Por outro lado, era meu interesse também que eu não consegui fugir da figura de zumbi. Até talvez deveria ter fugido um pouco mais da figura dele, embora ele não seja o personagem principal dentro da minha perspectiva. Um dos personagens principais ali seria Soares, não é? Mas que se torna uma pessoa do lado de zumbi, que vivencia diversas coisas, não é? Fatos próximo dele. Mas a ideia do livro era um pouco trazer à tona outros personagens, como Gangazumba, Gangazona, a Cotirene, o próprio Domingos Jorge Velho, não é? Para fugir um pouco do foco apenas na narrativa de zumbi. Quando a gente fala de Palmares aqui no Brasil, é muito fácil as pessoas falarem sobre zumbi, às vezes sobre Gangazumba, sabe? Mas a figura de zumbi é muito forte. Mas a gente acostuma a resumir a história de Palmares à trajetória de zumbi. Isso é um erro. A trajetória de Palmares é maior do que zumbi. Zumbi foi uma liderança importantíssima, sim. Mas Palmares existia antes de zumbi e Palmares continuou existindo depois de zumbi. Então, a trajetória dessas milhares de pessoas que tinha ali na região de Angola Janga, de Palmares, na Serra da Barriga, cerca de 20 mil pessoas, para mim, era muito mais interessante do que focar apenas em uma figura. Tá? Outro elemento importante para a gente pensar na figura de zumbi. E aí o livro vem muito aliado com história e com ficção também. Tá? A narrativa de zumbi, quando ele morre,
Existem alguns documentos falando sobre isso. Desde por volta de 1675, quando o Zumbi já é um jovem, com cerca de 20 anos, tem relatos falando dele liderando grupos contra os soldados e participando de diversas batalhas e ganhando essas batalhas. Então, ele se tornou um líder militar muito novo. Com 20 e poucos anos, ele já era uma liderança reconhecida em Palmares. Não é? Zumbi, ele, na década de 1680, ele participa de várias incursões, entradas em vilas, participa de batalhas e tal, e tem alguns relatos que vão falar da figura de Zumbi também, não é? Do ponto de vista dos soldados. E, enfim, Macaco, a principal capital, não é, de Palmares, vai ser destruída em 1694. Zumbi só vai ser morto quase 2 anos depois, em 1695, em novembro de 1695. Tá? Existem registros falando também sobre a morte dele. Inclusive o personagem do livro, o Soares, ele vai aparecer nesses registros quando justamente estão falando da morte de Zumbi. Então, existem fatos, existem alguns documentos que falam sobre isso. Ok. Agora, sobre a infância de Zumbi, não existem muitos documentos sobre isso. Tá? O Décio Freitas chegou a falar sobre a infância de Zumbi, que ele teria nascido em Palmares, teria sido capturado pelos soldados e levado para um padre, e lá teria aprendido latim e tal, não é? E depois ele teria fugido e voltado para Palmares. Esse é um relato que o Décio Freitas faz a partir de documentos que ele teria encontrado na casa da Condessa de, acho que é Cadaval, acho que o nome é esse, lá em Portugal, tá? Só que esses documentos eles nunca foram encontrados, tá? Historiadores foram atrás disso, ninguém nunca achou esses documentos e há dúvidas sobre se eles existiam. Talvez tenham até existido, mas há dúvidas se eles eram, por exemplo, sobre Zumbi. Talvez fosse de outra pessoa, não é? Ou talvez, não se sabe se ele juntou ali coisas e fez uma leitura equivocada daquilo. Mas como essa narrativa ela é muito forte hoje, quando a gente fala de Zumbi, eu acabei trabalhando com essa narrativa, não é? Mas, claro, explicitando no final do livro, e aí tem lá, falando que, olha, esses documentos, eles não têm provas, né, cabais falando sobre isso. Então, essa é uma narrativa que transita, sim, dentro do que pode ter sido possível no período, mas se aproximando, talvez, um pouco mais da ficção do que, por exemplo, quando ele morre, que ali, sim, talvez esteja um pouco mais próximo dos documentos, dos relatos históricos sobre isso. Tá? Então, a minha construção de Zumbi passou um pouco por isso, e eu tive que pensar muito. Na verdade, foi uma das questões mais difíceis para pensar no livro, sobre essa forma de representar o Zumbi e essas possibilidades de representá-lo, porque ele acaba sendo uma das lideranças e um dos nomes mais citado, não é? Quando a gente fala de Palmares. Perfeito. Eu acho que talvez é uma sugestão. A gente poderia, né, já que o tempo está se esgotando, pegar 3 ou 4 questões, né? Quem quiser falar, levante a mão e a gente coleta, fala em voz alta para o Marcelo e o que ele puder ir respondendo. Ok? Então, quem gostaria de fazer perguntas? Vamos lá, Daniel, Caterine, Diana, Coley, Alvin, Caterine, Nazir, Daniel. Ok, vamos lá, vocês 3. Acho que, primeiro, a minha pergunta ela vai com um pouco do que você já contou, que é a questão de você escolher, acho que, a forma de quadrinhos para contar uma história. E uma das perguntas que eu coloquei no meu discussion board é como não romantizar essa história pelos quadrinhos. Então, acho que realmente a dificuldade de a gente mostrar essa história como uma história séria em si, mas acho que os quadrinhos a gente acaba relacionando muito eles com super-heróis, histórias
muito assim romantizadas, então eu queria entender a sua percepção. Acho que eu entendi a importância, mas como tomar cuidado para fazer esse equilíbrio. Daniel? Obrigado, Caterine. Sim, eu estava lendo uma outra entrevista de você, onde você falou de a decisão de incluir diálogo no seu livro, porque acho que a razão foi que desculpe, a entrevista foi escrita em inglês, então estou tratando de traduzir, mas algo de que você achou que seria mais corta se você incluía diálogo. Então, minha pergunta foi relacionada com o arte e a maneira em que você escolheu como quais aspectos do cena, do corpo, das expressões, e como esse processo de descrever o conto através maiormente de imagens, e como é que você entra esse processo de decidir quais imagens representar. Nazir? Eu queria pedir sobre a mudança do trabalho das pessoas de cor, especialmente romper as instituições do colonialismo, como vemos a arte e outras coisas assim, como o colonialismo influencia as pessoas que veem as obras, e com a mudança de ter outras pontos de vista sobre isso. Muito bom, Marcela, com você. Muito bem, ok. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Qualquer coisa, controlem aí o tempo, tá bom? Vamos lá. A gente já está um pouco no final da atividade. Aqueles que precisarem eventualmente sair, por favor, fiquem à vontade, tá? Mas a gente segue aqui na conversa, ouvindo o Marcelo mais um pouco. Tá, muito bem. Vamos lá. Sobre quadrinhos, não é? Primeira pergunta, como não romantizar e o contexto, não é, dos super-heróis e tal. Quadrinhos, não é, comics, como vocês falam aí, mas aqui no Brasil, quadrinhos, ele popularmente é visto como uma literatura relacionada, não é, aos super-heróis, e no Brasil também muito à literatura infantil. Isso quando a gente pensa em ícones, não é, em obras como de autores como o Maurício de Souza, que desde a década de 60 tem uma produção, né, de personagens como Mônica e tal, e no Brasil, enfim, todo mundo cresce lendo Maurício de Souza, não é? Um dos primeiros livros, quadrinhos que as pessoas leem, geralmente. Então, super-herói e o quadrinho, vamos dizer assim, mais infantil, acabam sendo fantasmas muito fortes para pensar em histórias em quadrinhos aqui no Brasil, tá? A minha proposta, na verdade, ela foi um pouco tentar ir além disso. Tem uma produção de quadrinhos hoje no Brasil muito interessante, e cada vez mais essa produção tenta mostrar que o quadrinho ele é complexo e ele é uma mídia muito interessante para falar de temas, seja da história, não é? Sejam temas contemporâneos em drama ou em diferentes outros formatos. Ele é tão complexo quanto as outras artes, quanto a literatura, quanto o cinema, quanto qualquer outra arte. E ele pode apresentar a nossa sociedade de uma forma muito singular também, entende?
Pode ser uma experiência de leitura singular e diferenciada em relação à literatura e em relação ao cinema, tá? Então, a minha tentativa foi fugir realmente disso. Eu acho que nos meus vários quadrinhos eles não se aproximam tanto disso, não é? E foi uma dificuldade, sim, quando comecei a pensar em representar pessoas como Zumbi e outros, não é? Até poderia ter colocado uns personagens lá um pouco mais fortes e tal, não é? Músculos. Só que aí a minha ideia era realmente fugir disso. Não queria me aproximar desse tipo de gênero. E eu considero realmente que o quadrinho, esse potencial de se expandir e de tratar, de refletir sobre a nossa realidade no passado e no presente, ele está, de certo modo, aliado ao desafio de algum modo, de se afastar apenas dessa narrativa de super-heróis, tá? Eu acho que tem muita coisa interessante quando a gente pensa em super-heróis. Eu cresci lendo isso e gosto de alguns livros, mas quando você planifica uma mídia e somente pensa nesse formato, você está reduzindo toda uma possibilidade de você contar coisas em outros formatos e utilizando de outras estratégias. E isso eu sou contra, entende? Então, a minha tentativa foi, e aí eu acho que é algo que alia, não é a pergunta número 1 com a pergunta número 2, que é o modo de contar essa história. A minha experiência de leitura de quadrinhos, as histórias que eu tenho mais presentes na minha mente, geralmente são quadrinhos extremamente visuais. São não quadrinhos extremamente visuais, mas são pelo menos sequências, cenas, não é, que me marcaram muito e que são muito visuais. Eu ficava pensando naquelas cenas desde criança, não é, durante dias, muito tempo. E isso para pensar no impacto, não é, que essas cenas, geralmente mudas, sem texto, tinham na minha mente, não é, e de outros colegas também. E eram cenas muito sofisticadas, muito bem feitas, em termos de imagem. E aí, a partir disso, eu comecei a ler quadrinhos e comecei a ver que, olha, a gente pode tentar explorar isso até o limite do que é possível fazer, não é? E pensando que o leitor, ele participa desse jogo de construção simbólica da narrativa. Ou eu poderia pensar naquelas histórias em quadrinhos, que também é um filão, não é, enorme, onde muitas vezes o texto acaba sendo o elemento principal na hora de conduzir a história, a narrativa. Sabe? Vocês devem ter essa experiência aí. Às vezes, quando você pega, está lendo um quadrinho, está folheando, e aí quando você repara, você está lendo e reparando mais no texto do que na imagem. Então, a imagem passa a ser coadjuvante em relação ao texto. Então, eu não queria isso. Eu queria que a minha experiência fosse principalmente em termos de imagem. Acho que tem quadrinhos que fazem isso muito bem, mas não é o tipo de experiência que eu gostaria de desenvolver nos meus quadrinhos. E aí, a partir disso, eu fui atrás tanto desses artistas mais históricos, mas também atrás de imagens, de símbolos, de ícones que fossem interessantes para se relacionar com contextos, com personagens, com fatos e momentos importantes da história. Daí veio a pesquisa sobre o símbolo chamado de Sona, que é um conjunto de símbolos de comunidades da região de Angola, do nordeste de Angola, chamados de Chokwe, ou também de Quiocos, que é um grupo étnico que tem uma arte lindíssima, e eles produzem um tipo de desenho geométrico. O pessoal da área de matemática estuda muito isso, são aqueles desenhos feitos primeiro com pontos, geralmente feitos no chão, na areia ou na terra, e depois com linhas, não é, circulares e na diagonal. Quando eu vi aquilo, esse é um dos sonas, um sona. Quando eu vi esses símbolos, eu pensei, isso é essencial para a minha narrativa, não é? É essencial para se ligar a essa experiência de um espaço construído por descendentes de africanos ou africanos, só que no Brasil.
dessa confluência, não é, de diversas culturas no Brasil, inclusive indígenas também no meio, mas em grande parte, sim, de povos de origem banto, de origem de Angola e outros. Não é? Então, pensar nessa experiência visual precisava vir aliado também a símbolos e a imagens que fossem significativas para falar sobre esse contexto e sobre esses grupos étnicos que vieram para cá, que até hoje no Brasil são invisibilizados, que até hoje no Brasil a gente conhece muito pouco, principalmente desses povos de origem banto aqui no Brasil. Mas, na verdade, eles estão ligados a experiências muito profundas aqui no Brasil, que está ligado à capoeira, por exemplo. A capoeira é uma experiência, em grande parte, banto aqui no Brasil, recriada no Brasil. O samba, não é? Também chamado de semba, enfim, e várias outras formas. Muito bom. Eu vou aproveitar que a Coley pediu aqui para fazer uma pergunta. Vamos lá, Coley. Oi, obrigada por falar com nossa aula. Eu estava pensando no que você mencionou sobre o sofrimento dos negros e o retrato disso nas artes. E havia uma demanda para mais arte que enfoca no afrofuturismo e no escapismo. Como seu trabalho enfoca na resistência à escravidão no Brasil, e eu me perguntava o que você opina sobre isso, ou seja, criar arte que representa afrofuturismo e que representa a opressão real dos negros é uma tarefa impossível. Ok. Tem mais alguma pergunta? Ou já respondo? Já, né? Você quer complementar e acrescentar alguma pergunta? Como? Não. Se alguém mais gostaria de acrescentar, Alvin, Nicolas, se alguém quiser complementar, este é o momento, porque depois ele vai fazer o fechamento, né, Marcelo? Sim? Então, seguimos com a Caterine. Bora. Com a Coley, perdão. Fica à vontade, Marcelo. Ah, tá. Ok. A bola está contigo, como dizemos aí. Tá bom. Pensei que tinha mais uma pessoa, desculpa. Vamos lá. Muito legal, gente, ouvir vocês, as perguntas. Muito interessante notar também, não é, o sotaque um pouco dos colegas, enfim, da América Latina aqui, dos países vizinhos. Não sei se desculpa, o sotaque me parece um pouco só. Mas eu acho que está muito ligado a esse tema, porque Angola Janga e essa experiência de Palmares trata de uma experiência brasileira, não é? Afrodiaspórica no Brasil, mas que tem as suas correspondências, similaridades, diferenças também, em boa parte da América Latina. Então, por exemplo, Cumbe é um dos nomes utilizados para se referir a quilombos, não é? Mocambos, acho que, se não me engano, agora é na Venezuela. Em outros espaços, a gente utiliza o termo palenque, não é? Então, a gente está falando de estratégias extremamente, de certo modo, africanas, que foram utilizadas em diferentes países da América Latina. E para se contrapor a essa forma violenta, não é, do poder colonial europeu, seja português, espanhol, não é, francês ou de outros grupos. Não é à toa também que essa experiência de quilombos, ela está ligada a experiências que vão no Brasil até hoje, não é? Mas, por exemplo, quando a gente fala de revoltas importantíssimas na América Latina, como foi a do Haiti. A revolução no Haiti, ela acontece, em parte, também pela resistência de grupos negros que combatiam, não é, os franceses e outros grupos a partir desses territórios mais afastados, em locais mais altos
e de, muitas vezes, mata fechada. Não é? Então, a gente está falando de uma experiência que, em grande parte, ela é afrodiaspórica. E de pessoas que recriaram, não é? Não é só uma resistência. A gente está pensando de pessoas, a gente está falando de pessoas que criaram uma nova forma de existência nesse espaço e que resistiram durante séculos até nesse espaço. Não é? Gerações e gerações de pessoas que podem ter vivido nesses locais, nesses mocambos, sem conhecer o que é escravidão, por exemplo. Isso é incrível, entendeu? Isso é incrível. Aí você falou sobre afrofuturismo. Eu não conheço tanto sobre afrofuturismo, tá? Estava lendo há pouco um quadrinho da Octavia Butler, muito interessante, o Kindred dela, achei muito bom. Tem alguns outros autores aqui no Brasil que estão tratando disso. O que eu acho muito interessante quando a gente pensa em afrofuturismo é que o imaginário social, simbólico, não é? Artístico, e tem toda uma questão histórica para isso, no Ocidente, principalmente, no século XX e XXI, ele está muito ligado a narrativas, não é? A esse gênero narrativo, pensando sobre o futuro, ficção científica e tal. A gente nasceu nisso. Eu nasci vendo filme na década de 80, vendo seriados japoneses, Jaspion e tal, e várias outras coisas que faziam referência a isso. Tecnologia, alta tecnologia, não é? Futuro, especulações e tal. Então, isso é um grande, vamos dizer assim, espaço simbólico de disputa. E precisa ser um grande espaço simbólico também de disputa para autores e para leitores negros e para pessoas que vêm de outros grupos. Então, eu acho que esse é o elemento interessante quando a gente pensa em afrofuturismo. É disputar também esse espaço simbólico, que é um espaço de grande parcela dos leitores hoje. E a gente pode fazer discussões ainda mais profundas que têm a ver com cultura ocidental, depois do iluminismo e tal, da forma como a gente vê, não é, o futuro, essa ideia de ciência, a ideia da ciência como a salvadora de tudo, não é? E a ciência vai salvar tudo o quê? No futuro, enfim, essas coisas e tal. Em contraposição, a forma como os povos tradicionais, por exemplo, vão ver o passado. Tem uma quebra aí, não é, de certo modo, entre essas concepções. É isso. Maravilha. Acho Obrigada. que pergunta, se puder fazer, quem tiver novamente que ir, né, enfim, a gente avisa, fique à vontade. Acho que o Bruno queria fazer uma pergunta. Sim, eu tenho uma pergunta sobre se você podia falar um pouco da recepção do livro, particularmente do que estamos falando. Um pouco, por exemplo, a Catarina falava de como desenhos estavam associados às crianças, como quem está lendo este livro, como foi a crítica, você crê que a gente cambiou a forma de ver os quilombos, como talvez se os quilombos estão agora mais conectados da ideia do zumbi, você como, sei, pensa que o livro foi como tem sucesso em fazer o que você queria que fizesse? Obrigado pela pergunta, Bruno. Olha, o que eu posso te dizer é que o livro, ele hoje tem uma circulação no Brasil, desculpa, muito maior do que eu imaginava, entendeu? Muito maior. Na verdade, enfim, essas são publicações que eu fui gestando, elaborando muito aos poucos, de uma forma muito pessoal, entende? Os meus primeiros livros, eles chegavam nos meus amigos e olhe lá, não é? Esses outros trabalhos, desde o Cumbi, não é, e Angola Janga, eles ganharam certamente uma repercussão nacional e internacional muito maior do que eu imaginava, tá bom? Ele foi distribuído tanto aqui no Brasil quanto em países, não é, fora do Brasil, Europa e tal. E
ele tem sido lido, não é? Imagino, como uma experiência que é em grande parte brasileira, mas pensando também numa experiência que está intimamente ligada ao modernismo e a esse modernismo aliado ao escravismo na sociedade moderna, europeia, não é? Desde o século XV, XVI, não é? E que tem as suas consequências no mundo de hoje. Não tenho dúvidas em relação a isso. No Brasil, esse livro ele também foi distribuído em escolas do Brasil todo. Então, pelo menos no Brasil, a gente tem aí, juntando as obras que foram distribuídas em escolas com outras obras distribuídas comercialmente, são mais de 100 mil cópias, não é? Rodando aí pelo Brasil todo. É muito mais do que eu poderia imaginar quando estava elaborando esses livros. E eu acho que, claro, isso está relacionado, não é só a obra em si, mas está relacionado com um momento, um contexto político, social e cultural no Brasil de hoje também, tá? Existe aí grupos, não é, de pessoas negras que estão se formando nas universidades, embora seja em número muito pequeno, entrando também pelas cotas, pelas ações afirmativas, não é? Existe um grupo de pessoas negras e não negras também que estão muito interessadas em reler essa história brasileira de um outro modo. E eu acho que obras como essa acabam trazendo essa possibilidade a partir de um formato, às vezes inusitado para algumas pessoas, que é a partir dos comics, das histórias em quadrinhos. Muitos dos meus leitores, inclusive, são pessoas que vêm de outras artes, pessoas interessadas na literatura, história, cinema, que chega, interessados em história principalmente, não é, mas que chega nesse livro. Então, eu acho que isso é muito interessante e tem a ver com esse contexto novo também, brasileiro. E só para finalizar, é importante dizer também que, além desses livros, tem outros autores no Brasil que, nos últimos anos, têm tido uma repercussão, tanto de vendas, mas também em termos de leitura, de crítica, de discussão grande. E aí a gente está falando da Conceição Evaristo, da Carolina de Jesus, que os livros estão sendo reeditados agora, do Lázaro Ramos, do Ayrton Krenak, não é, escritor indígena, e vários outros. São diversos autores negros e indígenas que nos últimos anos são os autores que são os mais vendidos, não é? Mas é isso. E discutidos também, que eu acho que é o principal, né? Ser discutido, ser debatido. Maravilha, Marcelo. Obrigado pelas respostas, obrigado pelas perguntas também, aos que permaneceram, aos que já saíram, né? A gente fica com sede, com certeza, de continuar essa conversa, né? As tuas narrativas, né? A tua descrição gráfica, acho que levantam questões que são importantes para a gente, para o curso, né? Aqui, a gente focado nesse tema das performances sobre cultura brasileira e representações, né? Relacionadas à cultura brasileira, e te agradece muito mesmo essa contribuição e a maneira como você intervém com essa outra linguagem, né? Que é uma linguagem também muito popular e, ao mesmo tempo, né, que oferece, como você mostra aí, vários desafios e possibilidades de exploração. Vamos ver o que os estudantes vão construir também a partir disso, porque eles também têm que inventar performances ao longo do curso. Né? Ótimo. Certamente isso fica como um desafio também para cada um deles e para a gente, né, Marília? Isso, exatamente. Foi maravilhoso, Marcelo, viu? Foi uma aula e um prazer escutá-lo, assim como é um prazer e um aprendizado lê-lo e vê-lo, né? Pelas imagens que você cria. E dá para ver um filme saindo dali, porque uma beleza, as tomadas e os ângulos e as expressões e enfim, muito, muito belo, muito poderoso, e é uma alegria mesmo. Como você diz, né, a gente está vivendo esse momento atual em que essas autorias e esses debates estão na
na frente, né, da batalha que a gente está travando culturalmente, socialmente. Então, muito obrigada. A gente vai ter, com certeza, resultados dessa tua fala no trabalho dos estudantes nesse curso. E muito obrigada mesmo. Muito obrigado, gente, pelo convite, tá? Depois, se for possível, quero ver os trabalhos, se alguma coisa dialogar aí com a produção, com a discussão de hoje. Compartilharemos, viu? Obrigado mesmo, Marcelo. Um bom descanso aí. Boa noite para você. Obrigado. E boa noite também para os demais estudantes. Márcia também, que participou com a gente aqui. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Nossa, muito Valeu, gente. bom. Pô, valeu, Marcelo. Que maravilha.